Oi, pessoal! A Prefeitura de São Paulo liberou o canabidiol no SUS para várias condições clínicas, incluindo algumas da psiquiatria, como a depressão, as ansiedades, os problemas de sono e os transtornos do desenvolvimento, autismo incluído. Então vamos falar um pouquinho do canabidiol, do nível de ciência que embasou, se é que embasou, a decisão da prefeitura da maior cidade do país. E é um prazer vir aqui falar para vocês para desmistificar esse tema. E principalmente agora está gerando bastante curiosidade, às vezes um pouquinho de confusão, né? O uso do canabidiol na saúde mental. A ciência, ela está andando a passos largos. E é importante que nessas horas a gente acompanhe o que existe de mais atual e de mais confiável de evidência científica, tá? Então, o canabidiol é um composto que vem da cannabis sativa, a famosa maconha, mas é importante a gente lembrar que, diferentemente do THC, ele não é uma substância psicoativa, ou seja, o canabidiol ele não causa aquela sensação de barato ou de alteração de consciência. O interesse no canabidiol está crescendo cada vez mais por ele ter um potencial terapêutico em diversas condições. Ele é um potencial. Mas o que a pesquisa tem mostrado sobre ele nos casos para os quais a Prefeitura de São Paulo liberou, né? Na depressão, na ansiedade, nos problemas de sono e nos transtornos do desenvolvimento. Então, vamos falar de como o canabidiol está em cada uma dessas situações. Então, canabidiol e depressão, nos episódios depressivos e no transtorno depressivo recorrente. Então, quando a gente fala de depressão, a gente sabe que ela é complexa, tá? E as opções de tratamento incluem as medicações, né, os antidepressivos, a psicoterapia e mudanças aí no estilo de vida. Então, o canabidiol ele entra no radar dos pesquisadores por ter potenciais efeitos de neuroproteção e pela interação dele com o sistema que a gente tem, naturalmente, que é o sistema endocannabinoide, e que esse sistema ele tem um papel importante na regulação de humor. O que a ciência está falando para a gente até agora é que a maioria dos estudos sobre canabidiol e depressão são ainda preliminares e realizados em animais. Nesses modelos de estudo, o canabidiol tem demonstrado sim um efeito antidepressivo rápido. Porém, em humanos, as pesquisas ainda são bastante limitadas e tem muito poucos ensaios clínicos robustos, grandes. Tem algumas evidências aí mais anedóticas, né, mais pontuais, e estudos piloto bem pequenos, sugerindo que ele pode ter um potencial, mas nós não temos dados suficientes ainda para recomendar o canabidiol como um tratamento principal ou de primeira linha para depressão, especialmente para o transtorno depressivo recorrente, que é quando a pessoa tem 2 ou mais episódios de depressão na vida. Não existem ensaios clínicos robustos que provem que o canabidiol funcione de fato como um antidepressivo. A gente tem um estudo piloto recente, tá? A gente está pegando literatura de 2024, 2025. Esse estudo testou 250 até 300 miligramas por dia de canabidiol em pessoas com depressão associada ao transtorno bipolar, a depressão do bipolar, e não houve uma diferença clara em relação ao placebo no que concerne ao efeito. Só um sinal de que uma dose um pouco mais alta poderia ajudar algumas pessoas, mas não chega a ser algo que comprove a eficácia. Então, em resumo, ainda não dá, segundo a ciência, para indicar canabidiol como tratamento para episódios depressivos ou para transtorno depressivo recorrente fora de protocolo de pesquisa. O canabidiol está longe de ser uma alternativa aos tratamentos já estabelecidos e que têm evidência de funcionamento. Então é crucial que mais pesquisas com metodologias bem rigorosas sejam feitas para que a gente consiga entender a real eficácia, a dosagem e a segurança de longo prazo do canabidiol nas depressões.
Canabidiol e transtornos ansiosos, aqui a história ela é um pouquinho mais animadora, tá? Aqui, no caso das ansiedades, talvez seja onde o canabidiol tem mais estudos e resultados um pouco melhores, um pouco mais promissores. Existem algumas pesquisas mostrando que o canabidiol pode ser eficaz na redução de sintomas de alguns tipos de transtorno de ansiedade, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, né, o transtorno de ansiedade social e até em situações de transtorno de estresse pós-traumático. Existem alguns estudos pré-clínicos, existem alguns ensaios clínicos em humanos sugerindo que o canabidiol pode ajudar a reduzir situações de medo condicionado, as fobias, por exemplo, melhorar na resposta ao estresse e diminuir a ativação de algumas áreas cerebrais ligadas à ansiedade, né? Por exemplo, ter efeito na amígdala. Ele parece ter um efeito ansiolítico sem efeito de sedação ou de dependência, que são associados a outras medicações que a gente usa nos transtornos de ansiedade. Então, no geral, os resultados eles são mistos. Foi feito um estudo também com mulheres que têm câncer de mama e elas iriam passar por exames e foi dado o canabidiol para elas, e o canabidiol ele foi seguro nesse estudo e reduziu até a ansiedade poucas horas depois de tomar a dose, porém ele não trouxe uma melhora sustentada da ansiedade em longo prazo. O que a gente sabe hoje é que doses mais altas, aí de 300 miligramas ou mais, parecem ter um efeito agudo em situações específicas, mas não existe uma comprovação de que o canabidiol funcione de forma duradoura para transtornos ansiosos diagnosticados. Por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social ou o transtorno de estresse pós-traumático. Então, apesar dos resultados positivos serem um pouco mais consistentes nos transtornos ansiosos do que na depressão, a maioria desses estudos ainda envolve um número bem pequeno de participantes e eles são feitos em dosagens muito diferentes de estudo para estudo. Ou seja, tem um potencialzinho aí, mas a gente ainda também precisa de mais ensaio clínico, mais estudos de larga escala para ver se esses achados se confirmam e estabelecer quais são seus protocolos de uso do canabidiol nessas situações. Vamos para os transtornos de sono, então. Tem muita gente aí buscando o canabidiol para melhorar o sono, a duração, a qualidade, especialmente quando existe uma insônia ligada à ansiedade ou a situações de dor crônica. Então, as pesquisas elas têm sugerido que o canabidiol pode ter uma influência sobre o ciclo sono-vigília, possivelmente pela interação dele com os receptores de serotonina e pelo efeito ansiolítico que o canabidiol pode ter, como a gente acabou de falar. Alguns estudos estão indicando que o canabidiol pode ajudar até a reduzir o tempo que as pessoas levam para dormir, aumentar a duração do sono e melhorar a qualidade geral do descanso, especialmente nos indivíduos com ansiedade, como a gente falou agora há pouquinho. Porém, é importante a gente reparar que alguns relatos têm indicado também que doses baixas do canabidiol podem ter um efeito de induzir alerta em algumas pessoas, e aí isso piora o sono. Os estudos mais novos eles têm sido um pouco menos animadores, estudos de 2 anos para cá, quando o canabidiol puro é usado em doses aí, como os outros estudos aí, em torno de 150 miligramas à noite. Tem um ensaio clínico mais recente que não mostrou, ensaio clínico de boa qualidade, que não mostrou uma melhora significativa na qualidade do sono em comparação ao placebo. Tem também alguns trabalhos científicos menores que usaram fórmulas combinadas de canabidiol e de terpenos, e esses estudos sugerem um ganho aí na fase de sono profundo, na fase do sono REM, mas são estudos bem pequenos que não dão nenhum tipo de comprovação sólida de resultado.
E também valendo destacar que a mistura do tetrahidrocannabinol, THC, ao canabidiol, como existem várias fórmulas, pode até atrapalhar o sono ao invés de ajudar. A literatura é bem mista, né? E assim como na ansiedade, de novo, esse é um ponto que eu vou bater bastante nesse vídeo. Precisamos de mais pesquisas robustas, mais pesquisas padronizadas de boa qualidade para a gente entender quais as doses ideais e quais os mecanismos exatos pelos quais o canabidiol pode afetar o sono. Não é nenhuma solução mágica, ele pode até ser um auxílio para quem tem um problema de sono relacionado a outras situações, mas a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com a presença do THC associado ao canabidiol nessas formulações. Seguindo, então, vamos para o canabidiol e os transtornos globais de desenvolvimento, como, por exemplo, né, o transtorno mais conhecido dessa classe é o transtorno do espectro autista, né, é o nosso autismo. Então, para esses transtornos, né, os do neurodesenvolvimento, o foco da pesquisa do canabidiol não é um tratamento curativo, não é você curar esse transtorno, mas sim manejar alguns sintomas mais desafiadores que frequentemente acompanham aí esses pacientes. Então, quais seriam esses sintomas? Irritabilidade, agressividade, agredir a si mesmo, né, a autoagressão, a hiperatividade e as crises convulsivas associadas. Então, existe um interesse crescente do uso do canabidiol para esses sintomas, especialmente devido ao sucesso de uma formulação específica do canabidiol, que é a única formulação farmacêutica de canabidiol aprovada pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos, e esse sucesso veio no tratamento de epilepsia refratária, em síndromes epiléticas graves, como a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut. E essas síndromes elas podem existir junto ao autismo no paciente. Alguns estudos piloto e alguns relatos de caso em crianças e adolescentes com autismo têm mostrado uma redução boa em comportamentos problemáticos, como a autoagressão e as explosões de raiva, além de melhoras de comunicação social e na redução da ansiedade. Só que sempre tem o porém. São estudos, na sua maioria, abertos, então não tem um grupo controle para se comparar, ou o cegamento, que é o pesquisador não saber o que o paciente está tomando, se é o canabidiol ou se é o placebo, e são amostras muito pequenas de pacientes. Algumas revisões mais recentes mostraram alguns benefícios modestos do canabidiol, especialmente na redução de irritabilidade, na melhoria do sono e na redução de alguns comportamentos mais difíceis. Só que são estudos de qualidade ainda baixa, com poucos participantes e resultados bastante variáveis. Então o canabidiol ele não é um tratamento do núcleo do autismo, mas ele é uma possibilidade, né, adjuvante para alguns sintomas específicos. Ele precisa ser feito sempre com acompanhamento médico bastante rigoroso e monitoramento de efeitos adversos. Mais para frente no vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa questão. É fundamental que, de novo, existam ensaios clínicos randomizados, controlados, para avaliar a segurança e eficácia do canabidiol nesses quadros, para fazer a distinção do que é realmente efeito do canabidiol e o que é efeito de placebo ou de outras terapias que são muito comuns nesses transtornos, especialmente no autismo. Dentre tudo que eu falei hoje aqui, essa foi a única situação na qual eu já prescrevi o canabidiol para alguns poucos pacientes autistas, e essas prescrições foram praticamente sempre quando todas as outras opções disponíveis, aprovadas e com alguma comprovação científica não trouxeram nenhum resultado. Os resultados que eu particularmente tive com canabidiol foram bem mistos, tá? Em alguns pacientes não funcionou, e em outros houve uma melhora dos sintomas-alvo. Os pacientes que responderam bem foram aqueles que tinham um nível mais alto de complexidade, um quadro mais profundo, aqueles de nível 3 de suporte. Foi em monoterapia, então eu usei só o canabidiol sem combinar com nenhuma outra medicação.
e em doses bem mais baixas do que as que têm sido testadas nos estudos. De qualquer forma, a minha experiência nunca vai ficar acima da recomendação geral de que a gente precisa, de fato, de mais estudos para entender como e se o canabidiol funciona de forma a ser superior às opções que já existem para manejar os sintomas mais complicados do autismo. Levando em conta tudo isso, quais então seriam os desafios atuais e as perspectivas futuras para o canabidiol em saúde mental? Então, apesar do entusiasmo, né, desse passo que a Prefeitura de São Paulo acabou dando, o caminho para a gente entender plenamente e aplicar o canabidiol na prática clínica ainda tem muitos desafios e são desafios importantes. Um dos principais desafios que a gente enfrenta é essa questão do quão heterogêneos são os produtos do canabidiol disponíveis aí no mercado. Existem muitas variações de pureza, de concentração, de formulação e também a presença de outros canabinoides, né, de outros terpenos, e tudo isso impacta diretamente a eficácia e a segurança daquela formulação. A falta de padronização e de regulação rigorosa em muitos locais, e esse é o caso exato do nosso lindo Brasil, dificulta a replicabilidade dos estudos e mexe com a confiança do consumidor. Um outro ponto crucial é a necessidade de mais estudos de longo prazo e com populações diversas. A maioria das pesquisas atuais é de curta duração e foca em amostras limitadas de pacientes. E isso impede a avaliação de efeitos mais gerais, de efeitos de longo prazo, de possível desenvolvimento de tolerância ao canabidiol e o perfil de segurança em diferentes grupos demográficos, em diferentes situações de pacientes. A interação do canabidiol com outras medicações também é uma área muito importante de pesquisa. Como o canabidiol é metabolizado pelo fígado, ele pode perfeitamente influenciar a forma como outros fármacos são processados no corpo, porque a maioria passa pelo fígado. E isso leva a potenciais interações medicamentosas que podem aumentar ou diminuir a eficácia tanto do canabidiol quanto das outras medicações com as quais existe a interação. Sobre a segurança, é importante também a gente lembrar que o canabidiol ele é um estimulante do fígado, então ele pode aumentar as enzimas do fígado, que são liberadas quando o fígado está sofrendo, principalmente quando ele é usado junto com ácido valproico. E o ácido valproico ele é um estabilizador de humor e um anticonvulsivante de uso muito comum, tanto na neurologia quanto na psiquiatria. Por isso é recomendável que se monitore exames de fígado, né, a função hepática, no início e durante o uso do canabidiol. O canabidiol também pode causar sonolência e pode interagir com vários outros medicamentos, como os antidepressivos, os anticonvulsivantes e os anticoagulantes. As doses mais baixas, comuns aí nos produtos vendidos livremente, elas tendem a não ter um efeito tão significativo de acordo com os estudos. Enquanto as pesquisas clínicas elas costumam usar doses mais altas, 150, 300 miligramas por dia ou até mais. Então, no futuro, o que a gente espera? Mais estudos, mais ensaios clínicos randomizados, controlados por placebo, simples cegos ou duplos cegos, com amostras maiores de pacientes e segmento mais longo desses pacientes que possam dar respostas mais definitivas para a gente sobre a eficácia, sobre qual dosagem se vai usar e sobre o perfil de segurança do canabidiol para as diversas condições de saúde mental. A colaboração entre os pesquisadores, os reguladores, as entidades políticas e a indústria farmacêutica, ela é fundamental para que se garanta também que produtos do canabidiol seguros e eficazes cheguem àquelas pessoas que precisam. Então, concluindo essa parte dos estudos, o campo de pesquisa do canabidiol em saúde mental ele está bem ativo, ele é cheio de potenciais, mas ainda nós estamos muito no comecinho para muitas dessas condições que a gente discutiu. No caso dos transtornos ansiosos e nos transtornos de sono,
Os resultados eles são um pouquinho melhores, mas eles ainda precisam de confirmação em estudos maiores e mais rigorosos. Para a depressão e para os transtornos do neurodesenvolvimento, né, embora a gente tenha sinais positivos em alguns sintomas, as evidências elas são muito mais limitadas e muito mais preliminares. É fundamental que qualquer pessoa também que considere o uso de canabidiol para fins de saúde mental consulte um psiquiatra qualificado para fazer esse acompanhamento. O canabidiol ele não é livre de efeito colateral ou de interação com outros medicamentos e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Todos nós temos cérebros diferentes e metabolismos diferentes. As pesquisas elas continuam e a compreensão que a gente tem sobre o canabidiol ela só vai crescer. E é importantíssimo e fundamental e obrigatório que o processo científico ele seja respeitado antes que se tome o tipo de decisão que a Prefeitura de São Paulo tomou agora. Então eu vou deixar alguns questionamentos sobre isso. Essa decisão da Prefeitura de São Paulo, pelo menos naquilo que concerne ao uso do canabidiol para as questões da psiquiatria, ela foi só baseada em ciência? Não seria melhor a Prefeitura investir dinheiro público em tratamentos que têm eficácia comprovada e que inclusive são mais baratos que o canabidiol, especialmente na depressão e na ansiedade, que é onde existem mais opções de eficácia comprovada? Essa decisão foi uma estratégia mais de mídia do que baseada em ciência por parte da Prefeitura de São Paulo para tentar mostrar serviço? Existe algum grupo de pressão envolvido com essa decisão? Como é que vai ser o processo de licitação e de compra desse canabidiol? A questão da pureza, da qualidade do canabidiol que você vai fornecer para as pessoas, ela vai ser o fator maior? Ou quem vai ganhar a licitação é a formulação mais barata, independentemente da qualidade? São perguntas que a gente tem que fazer no Brasil. Será que algum outro fator alheio à qualidade da formulação do canabidiol vai ser levado em conta para a escolha do que vai ser dado para a população? Então, ficam aí os questionamentos e eu deixo para vocês que me acompanham que tirem as suas próprias conclusões. Então, gente, não se esqueçam de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e divulgar o nosso trabalho. Até a próxima!